Olá, sejam todos muito bem-vindos. O nosso convidado de hoje é o Adriano Leão, ele que já ajudou mais de 5.000 pessoas. Adriano, tô curiosa, conta pra gente qual é o segredo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para contar pra gente, para vocês, um pouco sobre a inteligência emocional. Quero agradecer muito a Mari e ao Jade pelo convite. Estou muito feliz realmente de estar aqui e também estou feliz de ter você aqui nos escutando. Há mais de 5 anos, eu ajudo pessoas a sair da insatisfação do trabalho. Às vezes elas não estão vendo significado ou estão se sentindo estagnadas no trabalho. E às vezes ela trabalha, se esforça, se dedica e tem poucos resultados financeiros. E às vezes elas ficam pensando assim, meu Deus, o que é isso? Será que isso é sorte? Será porque que o outro consegue e eu não consigo? Então, o nosso podcast de hoje é simplesmente para você ter consciência, para você identificar o que está te impedindo. Porque se não tivesse nada te impedindo, eu tenho certeza que você já teria alcançado. E a verdade, a bem da verdade, é que todos nós, em algum momento, nos estagnamos, paramos. E a gente, às vezes, não sabe por quê. Então, hoje, você vai receber algumas ferramentas e também vai identificar para eliminar isso da sua vida. Quem gostaria? Você gostaria, Mari, de entender? Eu já tenho uma listinha aqui de perguntas. Ótimo. Então, vamos que vamos. Tá, Adriano, me fala o nome do teu método e quais as técnicas utilizadas. Então é o seguinte, o nome do meu método é o Novo Código da Inteligência Emocional. O que fala sobre o Novo Código da Inteligência Emocional? Quero te perguntar. Quem gostaria aqui de fazer mais dinheiro? Tu gostaria de fazer mais dinheiro? Mara, Jade, gostaria de fazer... Jade. Gostaria de fazer mais dinheiro? Eu tenho certeza que sim. Só que algumas pessoas, elas focam no dinheiro e esquecem o que vem antes para você fazer o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é o efeito. A causa é a geração de valor. Então você precisa identificar o que de fato você vai fazer para gerar valor na vida de outras pessoas. Você acha que é uma pessoa que um profissional de alto valor, Mari? Eu acredito no meu potencial. Acha que é um profissional de alto valor. Então a gente tem um protocolo para saber se realmente você é um profissional de alto valor. Então vamos lá, porque é o seguinte, o dinheiro é o efeito, a causa é a geração de valor. O Albert Einstein diz o seguinte, não seja uma pessoa de sucesso, seja uma pessoa de valor. Uma pessoa que gere valor para outra. O que a gente está fazendo hoje aqui, Mário? Gerando valor para a tua audiência, gerando valor para a minha audiência, trazendo, esclarecendo informações importantes para que ela venha performar, para que ela também não caia nos mesmos erros que a gente caiu um dia. Então vamos lá, vamos começar. O protocolo é o seguinte: a primeira coisa para saber se você é um profissional de alto valor é: você ama o que você faz? Amo. Ama o que faz? Eu amo o que faço. Ótimo, maravilha. Por quê? Muitas pessoas, elas escolheram uma profissão porque os pais, eles decidiram isso por eles. Ou porque alguém disse o seguinte: olha, a profissão da vez é ser advogado agora. E se você for escolher ser advogado, o melhor é você ser advogado previdenciarista. Então, por ela não ter conhecimento sobre si mesmo, por ela não ter informações sobre si mesmo, o que ela ama, o que ela gosta, ela foi seguindo a manada. E aí ela escolheu o seguinte: eu vou escolher o direito e vou escolher o direito previdenciário porque é isso que está dando dinheiro no momento. Mas não foi essa escolha que ela queria porque amava. E aí é o seguinte, a gente tem que entender que a razão e a emoção, elas precisam caminhar juntas. Tudo bem você escolher algo que te dê dinheiro, mas se as tuas emoções disserem o seguinte: escolhe uma outra profissão e você não ouvir o que as tuas emoções estão dizendo, sabe o que acontece?
ela vai gritar. As emoções fazem isso. E sabe como é que ela grita? Ela grita com uma depressão, com uma ansiedade, ela grita com um câncer. Então tem muitas pessoas doentes hoje no que fazem porque simplesmente escolheram o trabalho porque alguém disse para ela. Ou pelo status. Ou porque alguém disse, é isso aí que vai dar dinheiro. Então, não tem nada demais você escolher pelo dinheiro, mas escolha também algo que o seu coração vibre em fazer. Um exemplo, quantas pessoas que estão nos ouvindo escolheu o direito e não a música? Eu fui uma dessas pessoas. Escolhi o direito e não a música. E o meu coração dizia, seja músico. Vai lá, seja músico. Mas como a maioria dos músicos não faziam dinheiro, eu digo, meu Deus, eu vou atrás da advocacia, porque é isso que dá dinheiro. E aí a gente se engana, porque quantos músicos milionários tem por aí? Tem vários. Então tudo que você faz com amor, você faz melhor. Por que que a gente deve amar o que a gente faz? Porque a gente tem energia para isso. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Pensa comigo, Mari. Tu gosta de ir pra academia? Não. Não? E se eu te convidar para ir pra academia 3 horas da madrugada? Tu iria comigo? Não. Não. Agora, se eu dissesse para ti, vamos fazer uma viagem, você pode levar um acompanhante e eu pago tudo por minha conta. Já, na hora. Só que a viagem é 3 horas da manhã. Que hora você acorda? Meia-noite eu já tô pronta. Muitas pessoas nem dormem. Verdade. E é assim que a gente se sente quando a gente está fazendo algo que ama. Eu tenho certeza que a Mari está curtindo muito estar aqui nesse podcast, porque é o que ela ama. Ela ama estar aqui, conversando com pessoas, interagindo, falando sobre ideias inteligentes, e é isso. Porque faz o que ama. Mas isso não quer dizer que tem coisas, que não tenham coisas que ela faz que ela não gosta para que esse podcast exista. Porque existe. Porque a maioria das pessoas pensa assim, fazer o que ama é você estar lá na beira da praia, tomando uma bebidinha e pedindo camarão e ele vai chegando, na hora que você quiser ele vai chegando. Não é isso. A gente fazer o que ama também tem coisas que a gente não gosta de fazer, que precisam ser feitas. Perfeito? E aí, só que você consegue passar por essa situação muito mais confortável. Porque você sabe o resultado final. Você sabe que você está fazendo algo que você ama. E aí, às vezes, até houve cliente chato, às vezes tem que acordar cedo mesmo, às vezes tem que dormir mais tarde, às vezes nem dorme, mas faz por quê? Porque aquilo ali vibra o teu coração. A segunda coisa é, você é boa no que você faz? Só, eu me garanto. Maravilha. Ser bom no que faz não é nenhum pré-requisito no dia de hoje. É uma obrigação. Você tem que ser bom no que você faz. E aí existem 2 tipos de habilidade. Tem a habilidade natural e existe a habilidade adquirida. A inteligência emocional é uma habilidade que você adquire. Não é todo mundo que nasce com inteligência emocional. Na verdade, ninguém nasce com a inteligência emocional. Ele vai adquirindo isso. A gente vive num mundo totalmente disfuncional. Um mundo onde quer que você dê errado. Porque esse sistema, se você der errado, ele dá certo. Ele faz mais dinheiro. Se você fica ansioso, com medo e precisa comer mais, tem um sistema que ganha com isso. Se você fica ansioso, fica com medo e precisa tomar remédio, tem um sistema que ganha com isso. A indústria farmacêutica está aí para provar, né? É exatamente isso. Então, ela vai utilizar todos os recursos e energias para que você dê errado. E aí, o que você vai fazer a respeito? O que você vai fazer a respeito? Você precisa aprender a habilidade mais desejada do século, que é entender sobre a sua mente, é entender como é que você funciona. Porque aí você vai ser um profissional de alto valor. Mas também existem habilidades naturais. Quais habilidades naturais? Tem pessoas que elas têm muita facilidade para agir, para entrar em ação, em fazer dinheiro. Tem outras pessoas que são muito boas em se relacionar.
em sorrir, em brincar. Tem pessoas que são muito boas em processo, em protocolo, em fazer análise. E tem muitas pessoas que são ótimas em planejamento. Quem é você? Quem é você nesse universo de pessoas? Sabe por que é importante a gente entender quem somos nós? Porque muitas vezes você é uma águia, mas você está no chão, querendo ser um leão. Você está no chão, querendo ser uma outra coisa em um outro ambiente. E aí sabe o que acontece? Você sempre está perdendo porque está no ambiente errado. Eu sempre pergunto o seguinte, olha só, quem que ganha? Um crocodilo ou um urso? Quem que ganha? Fala aí. Uma briga. Pela força física, o urso. Quem conseguir levar o outro para o seu ambiente. Se o crocodilo pega o urso e coloca ele dentro do ambiente dele, ele ganha. Se o urso pega o crocodilo e coloca ele na terra, ele ganha. Então, qual é o seu ambiente? Muitas vezes você é águia e está andando com galinha. Muitas vezes você é um leão e está andando com quem? Com um gatinho. A questão do ambiente. O ambiente. Conta. Hakuna Matata. Lembra do Rei Leão? Onde ele estava? Com um suricato. Comendo lavas. Aí o meu papel aqui é aquele do macaquinho. Bater na sua cabeça. Pá. Que ele vai lá e bate na cabeça do leão. E diz, olha, você é um leão. Não, eu não sou um leão. É sim, você é o rei. Pá. Aí ele ruge. Aí ele percebe, realmente, eu sou um leão. Aí ele olha na água e ele percebe, meu Deus, eu sou parecido com meu pai. É isso. Muitas pessoas estão deixando a sua identidade de lado. Até mesmo a sua identidade espiritual. Não sabem quem são em Deus, não sabem quem são na sua natureza, não sabem porque perderam a visão. Estão cegos, estão perdidos em ambientes errados. E o nosso trabalho é o quê? É te trazer para o lugar certo, para o ambiente certo, com as pessoas certas, para você saber que realmente é o seu poder. Qual é o seu real poder? Para que você possa fazer muito mais. Então, ser bom é você entender o que você é, a sua identidade, a sua natureza, a sua essência. Adriano, uma pergunta. É normal a pessoa, vamos dar um exemplo, a pessoa já conta lá com quase 30 anos de idade e ainda não identificou as suas habilidades. Tu trabalha com essa questão também? Sim, eu trabalho com essa questão e a maioria das pessoas só procuram a sua verdadeira identidade com essa idade. Elas estão muito preocupadas em fazer dinheiro. Elas estão, na corrida dos ratos. A maioria das pessoas que é trabalhar, comer e gastar. Trabalhar, comer e gastar. Porque implantaram na nossa cabeça, e não é culpa delas, porque eu também fui assim, eu comecei a conhecer a inteligência emocional, me conhecer depois dos 36 anos de idade. Então, a maioria das pessoas estão em busca de fazer dinheiro, e não tem nada de errado nisso. Mas, além de fazer dinheiro, de querer fazer dinheiro, o importante é você se conhecer. É saber quem você é. Por quê? Porque tem muitas pessoas gastando muita energia porque elas não sabem em que ambiente estão. Para que ambiente elas estão preparadas. E aí existe a lei de Pareto, que é 20-80. Tem pessoas que utilizam 80% dos seus esforços para ter 20% dos resultados. E a lei de Pareto é você ter 20% de esforços e ter 80% dos resultados. Mas por que isso não acontece com a maioria das pessoas? Porque elas estão em função, elas estão trabalhando em lugares diferentes que elas deveriam estar. Elas estão em ambientes que elas nunca vão vencer. E aí elas precisam romper com isso. Mas romper com isso é se autoconhecer.
É você entender sobre você, muito mais sobre você. E isso requer muita coragem também. Requer coragem. A maioria das pessoas não saem da zona de conforto, elas não saem do lugar onde elas estão porque elas têm medo de mudança. A maioria das pessoas querem controle. Controle sobre tudo, controle do que Deus vai dar para elas, controle sobre elas, controle sobre o mundo. Elas querem entender sobre tudo e aí acaba não entendendo sobre nada, não tendo controle sobre nada. E a única coisa que realmente a gente consegue controlar somos nós mesmos. E tem pessoas aqui que não conseguem controlar nem a si mesmo, não conseguem controlar a sua ansiedade, não conseguem controlar o medo, não conseguem controlar a raiva, não conseguem controlar a alegria exacerbada. E o reflexo disso é o elevado número que a gente tem de depressivos. De doentes, de pessoas que não performam na vida. De suicídios até. De suicídio. Aumentou muito depois da pandemia. A pandemia, ela puxou o tapete de todo mundo. Eu ia falar sobre a pandemia. Tu acha que a pandemia aflorou essa situação? Com certeza. Agravou? Com certeza. Antes, a gente vivia em um mundo que era um mundo VUCA. Hoje a gente vive no mundo Bunny. O que é o mundo Bunny? A gente vive num mundo frágil e a pandemia mostrou isso, que uma guerra lá na Ucrânia, ela nos afeta aqui diretamente. Coisas que acontecem com influências pelo mundo traz um impacto nas nossas vidas. Então, o nosso mundo é frágil. Além de ser frágil, o nosso mundo também, ele é ansioso. O Brasil é o número 1 em ansiedade. E os profissionais que estão nos assistindo aqui, os empreendedores, estão nesse mundo. Os funcionários são pessoas ansiosas, eles são pessoas ansiosas. Então isso impacta diretamente numa empresa, impacta diretamente na sua musculatura emocional. E aí tem muitas pessoas que fecharam seus negócios, não foi porque não tinham dinheiro ou porque a empresa não estava dando bem, não. Foi porque elas não aguentaram emocionalmente passar por isso. Não souberam lidar. Não souberam lidar, emocional. Porque a vida é sobre relacionamento. Tudo é sobre relacionamento. Dinheiro é relacionamento. Vida profissional é sobre relacionamento. Porque 100% dos empregados são pessoas. Os nossos clientes são pessoas. E se você não entende sobre pessoas, você não entende sobre negócio. Você não entende sobre trabalho. Você não entende sobre nada. Aí tem gente que está colocando o olho lá no dinheiro, esquecendo de aprender a se relacionar. Quantas pessoas gostariam de estar aqui nesse podcast? E tem até uma mensagem para o mundo. Mas não vem por quê? Porque tem medo de se relacionar. O que as pessoas vão falar de mim? Medo da crítica. Medo da crítica, do julgamento. E aí, isso tudo é trabalhado. Então, primeiro pilar, você ama o que você faz. O segundo é, você é bom no que você faz. E o terceiro é, você contribui com a humanidade. Você contribui, o que você faz contribui com a humanidade. Um dos motivos de eu migrar para o direito previdenciário foi justamente isso, de tu poder fazer diferença na vida das pessoas. Maravilha. Às vezes o mínimo que seja, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o episódio, eu trabalho muito com benefícios por incapacidade e auxílio assistencial, né? O BPC LOAS, auxílio reclusão. E a gente sabe que às vezes não, na maioria das vezes dos nossos clientes é uma população muito carente e a diferença... O que vai significar o valor de um salário mínimo na vida dessa família? Eu penso que isso é um dos motivos de eu estar atuando no direito previdenciário. Maravilha, muito bem. Agora, o que acontece com a contribuição? Você pode contribuir com pouco ou com muito. Tem pessoas que, por elas não saberem se relacionar, elas contribuem com poucas pessoas. E agora a gente tem o quê? Um canal como esse aqui, internet, para falar com várias, centenas de pessoas ao mesmo tempo. Isso é contribuir com mais pessoas. É por isso que a gente precisa o quê? Entender sobre marketing. A gente precisa aprender essa habilidade para falar com mais pessoas.
é o futuro. E tem muitas pessoas que continuam querendo trabalhar no 1 a 1. Falar com uma pessoa, então, você vai contribuir sim com pessoas, mas você vai contribuir menos. Por quê? Porque o marketing é como se fosse esse microfone aqui. Se eu tiro o microfone, o que vai acontecer? As pessoas não vão me ouvir. Agora, se eu coloco um microfone, elas vão me ouvir com clareza. Então, precisa entender como você atrai pessoas, como você fala com mais pessoas. Isso tem técnica para isso. E a quarta coisa é, você sabe vender. Porque todo momento a gente está vendendo. A gente está vendendo uma ideia para o nosso esposo, para o nosso cônjuge. A gente está vendendo uma ideia para os nossos amigos. A gente está vendendo um produto. Todo momento você está vendendo alguma coisa. Ou um serviço, ou um produto, você está vendendo. Agora, só tem duas formas de você viver a vida. Ou você vive como um profissional, ou você vive como um amador. O amador deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí a vida pode te levar para lugares que você não quer. Se conforme para onde ela te levar, né? Exatamente, se conforme para o lugar que ela te levar. Agora, quando tu vive a vida como profissional, tu tem o quê? Um protocolo de vida. Tu tem um passo a passo para tu viver. E aí fica muito mais fácil, sabe por quê? Porque pessoas, elas ficam confusas tanto hoje no mundo, porque é o seguinte, não pense que a ansiedade vem do que você acha? Porque você está triste? Não, a ansiedade ela vem do excesso de informação. Por você não ter objetivos bem definidos. E nunca poder acompanhar, né? A internet tem muito essa questão da comparação. Aquela história, né? A grama do vizinho é sempre verdinha, bonita, né? Isso é complicado também. É complicado. Mas é o excesso de informação. Porque existem, nesse exato momento, muitas pessoas querendo te chamar a tua atenção. E aí, você sempre tá naquela situação assim, ó. Se eu não for para isso, eu vou perder. Se eu não for para isso, eu vou perder. Sempre tá achando que vai perder alguma coisa. Mas sabe por que você tem essa sensação? Porque simplesmente você não tem objetivo bem claro. E aí, ser um bom vendedor é ter objetivo bem claro. Todos os dias tem milhões de pessoas dizendo, Adriano, vamos fazer isso, aquilo, outro. Não dá. Por quê? Porque eu tenho objetivos não dá pra sair bem claros. Não dá para tirar para todos os lados. Nesse exato momento, tinha centenas de pessoas dizendo, vamos fazer outra coisa, vamos ficar comigo, vem aqui, vamos fazer isso, aquilo, outro. Mas eu tenho um objetivo bem claro, que foi estar aqui. Meu propósito de sair de casa e vir aqui foi conversar com você sobre inteligência emocional. Essa é a minha missão. Por quê? Porque eu vi muitas pessoas, Mari, perdidas, estagnadas, assim como um dia eu estive. Que tem um potencial um potencial enorme, mas poucos resultados na vida. E eu não estou dizendo só financeiramente, não. É na vida, nos seus relacionamentos, é no profissional, é na sua saúde, poucos resultados. Se está estagnada e não vê para onde ir, porque não tem um objetivo bem claro. Uma orientação, um mentor? Não tem uma orientação, um mentor, e sempre estão desconfiadas, com medo, dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer se esse cara me enganar? Sempre estão desconfiadas, sempre estão procurando algo de errado nas pessoas para não se conectar com elas. E eu não estou dizendo que você não precisa sim saber com quem você vai se relacionar. Precisa sim, porque tem muito picareta por aí, é verdade. Mas você precisa encontrar mentores sim, pessoas que vão te ajudar. Perguntas? Está reflexiva? Estou refletindo aqui porque você, enquanto mentor, principalmente de advogados, tocou numa dor que a gente tem, né? O advogado, nem todo advogado sabe vender. Sim. E nós temos muitas restrições, né? Sim. Perante a nossa ordem, né? Perfeito. Então, eu queria que tu passasse uma mensagem para os colegas advogados, alguma dica, o que tu tens a falar? Venda sem vender. É isso. O que eu estou fazendo hoje aqui? Eu estou vendendo sem vender. Simples assim. E existe uma estrutura. O que eu estou falando hoje aqui tem uma estrutura.
um passo a passo, fica simples na cabeça das pessoas que estão ouvindo, não é? Parece que não tem nenhuma estrutura, que eu estou falando por acaso. Meu Deus, ele tem um dom de falar. Não é, é uma estrutura que faz você entender sobre o meu produto, sobre o que eu faço. Então, você com esse armamento, você com esses recursos, consegue também colocar isso na cabeça do seu cliente sem precisar vender. E deixar que eles digam o seguinte: quanto é que o Sora cobra para mim? Agora eu gostei de tudo que tu falou, mas quanto é que tu vai... Quanto é que tu vai me cobrar em tudo isso? E quando tu disser o teu valor, ele vai dizer assim: doutora, eu pensei até que era mais caro. Tá muito barato por tudo que tu me dissesses aqui. Oferece, né? Por tudo que tu oferece. Por quê? Existe uma estrutura lógica. Ó, meu celular tá ali, iPhone. Aquele iPhone eu comprei de R$10 mil. $2.000 na época. Mas ele, para ser fabricado, ele custa $100, R$500. Por que que um negócio que ele é para ser fabricado é 500, vale 10 mil? Porque existe o quê? Valor agregado. Valor agregado. Então, a estrutura que a gente ensina é para você colocar valor agregado. É por isso que tem advogado que, no mesmo trabalho, ele cobra R$1.000 e outro cobra R$100 mil. Porque existe valor agregado. Será que é o cafezinho que ele está colocando ali? É porque existe valor agregado. Simples assim. Então, você advogado que precisa aprender uma estrutura para vender mais, estou à sua disposição. Só me chamar lá, Adriano Leão Mentor. Temos vários mentorados que têm de fato resultado com essa metodologia. Eu tenho resultado com essa metodologia e tem várias pessoas que a gente ensinou que têm resultado com essa metodologia. Inclusive, algumas colegas são tuas mentoradas. Sim. E eu tô vendo a evolução, né? A gente acaba acompanhando. Sim. A evolução, né? Maravilha. Legal isso. Para você fazer dinheiro, você precisa ser um profissional de alto valor. Profissional de alto valor. Ama o que faz, é bom no que faz, contribui com muitas pessoas, importante seja isso, e também sabe vender. E existe uma linha muito tênue entre um profissional e alguém que tem um hobby. Quando você ama o que faz, você é bom no que faz, você contribui com outras pessoas, isso aqui é um hobby. Agora, quando você coloca dinheiro no bolso, aí sim, isso se torna uma profissão. Não existe profissional que não venda. Precisa vender. Então, se você não está fazendo dinheiro, você está fazendo por hobby. Mas antes de você ser um profissional de alto valor, você precisa saber se relacionar. Dizem que, uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, quem foram as pessoas que a gente mais conviveu, doutora? Nossos pais. Nossos pais. Nossos irmãos. Nossos familiares. Tu tocasse numa dor agora bem profunda, tá? Foi? Uma pergunta que eu quero te fazer. Então faça. As tais crenças limitantes, isso procede? O que a gente ouviu a vida inteira no passado dos nossos pais, dos nossos avós. Queria que tu falasse sobre isso. Perfeito. Crenças limitantes, todas as crenças são limitantes. E as nossas crenças, elas foram construídas, pasmem, da sua concepção até os seus 7 anos de idade. 80% das suas crenças foram construídas da tua concepção até os teus 7 anos de idade. A maioria delas foram criadas no nascimento. Então, fala muito se você nasceu de parto natural, se você nasceu de cesariana, se você nasceu... Tem vários outros tipos de partos. Fala muito sobre você. Ah, é? Não sabia Fala disso. Muito. Olha só. Pensa comigo. Uma pessoa que nasceu de parto normal, ela teve que se esforçar para sair ao mundo? Sim. Esteve, né? Já chegou cansada. Já chegou trabalhando, né? Já chegou trabalhando. Eu nasci de cesárea, eu e minha irmã. E uma pessoa que não nasceu, que nasceu de cesariana, ela precisou se esforçar como uma pessoa do parto normal? Não. Não, então isso fala muito sobre você. Ai, meu Deus. Mas não vamos conversar sobre isso não. Vamos responder a pergunta da doutora.
E também lembrar de que para você fazer dinheiro, você precisa se tornar um profissional de alto valor. E antes de se tornar um profissional de alto valor, você precisa saber se relacionar. Se relacionar com quem? Com teus pais, com teus avós, com teus bisavós, com teus irmãos. Sabe por quê? Porque quando você era criancinha, do 0 até os 7 anos, quem tinha poder sobre você eram seus pais, era uma pessoa mais velha, eram autoridades sobre você. E como você não tinha filtro, você não tinha a razão, toda a informação que era passada para você, ela ia direto, sem filtro nenhum. Se ela dizia, você é um burro, você não vai conseguir nada na vida, isso está gravado lá no teu inconsciente. Se ela dizia o seguinte, ó, você vai sofrer bastante na vida, isso ficou gravado. E aí tem muitas pessoas se sabotando, por quê? Porque elas não sabem reprogramar isso. A verdade é que elas não sabem nem sequer identificar isso. Essas programações. Imagina comigo, olha só. A mamãe descobre com 3 meses na barriga que você tá lá e fala pro papai, papai, eu tô grávida, você vai ser papai agora. E ele chega pra mamãe e fala o seguinte, meu Deus, todo assustado, com medo, dizendo o seguinte, meu Deus, eu não queria um filho, eu te falei, eu não queria um filho. A criança, ela ouviu isso, a criança sentiu isso, sentiu forte impacto emocional. Aquilo ali fica registrado no inconsciente dela. E aí hoje ela tem problema com dinheiro e não sabe por quê. Ela tem limite e não sabe por quê. Ela foi abandonada, não sabe por quê. Ela foi rejeitada, não sabe por que hoje as coisas não dão certo na vida dela. E com perguntas você não vai conseguir resolver isso. Existem ferramentas para trabalhar profundamente isso. Eu ia perguntar, tem como reprogramar essa... Tem como reprogramar, existem ferramentas. A gente tem um treinamento chamado Jornada de Cura Interior, que trabalha com renascimento, trabalha com crenças profundas. Crenças profundas para a pessoa ressignificar isso. Inclusive, dentro do meu Instagram tem o seguinte, uma pessoa que foi abandonada pela mãe, no nascimento. Tinha 37 anos que ela não via mais a mãe. 37 anos. E aí ela foi para o nosso treinamento, ela olhou essa questão e disse o seguinte, ó, eu sei que hoje eu não estou conseguindo crescer na vida, sair da estagnação simplesmente porque a minha mãe me abandonou, eu fui rejeitada e isso está me prejudicando, está prejudicando a minha vida. Ela foi lá, ressignificou tudo isso, perdoou a mãe e sabe o que aconteceu? A mãe dela, surpreendentemente, apareceu 4 dias depois desse treinamento. E aí, lá no meu Instagram, tem o quê? Tem o depoimento dela, ela na Itália, dizendo o seguinte, que ela encontrou a mãe e se ela não tivesse feito aquele treinamento, certamente ela não estaria lá na Itália, curtindo a vida, gostando da vida, né? Porque ela não tinha o merecimento. Ela se sentia não merecida de ter aquilo, de ter abundância, de ter riqueza. Então tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui que não tem isso, merecimento. Elas não se sentem merecedoras da riqueza, não se sentem merecedoras de desfrutar a vida. Porque muitas vezes se sentiu abandonada ou porque os pais, de repente, não têm condições de ter a vida que ela tem hoje e ela fica sofrendo de acompanhar. Ah, meu Deus, o que os meus pais vão dizer, os meus irmãos, as pessoas que eu amo? Aí ela continua na pobreza para ser leal à sua família. Se sentindo egoísta porque eles se não sentindo estão egoísta, se sentindo mal e etc. E ela não se sente merecedora. Olha, que conteúdo rico, né? Pois é, muito bom. Essa questão das crenças aí, para mim, é algo, enfim, é algo que eu sei que tem de ser tratado, né? Perfeito. E quantas pessoas, Adriano, vão viver uma vida inteira, vão morrer e nunca vão ter oportunidade de ter acesso a esse tipo de tratamento, esse tipo de informação, né? Perfeito, Olha só, apenas
3% da população tem acesso à inteligência emocional. Hoje, muitas pessoas falam de inteligência emocional, mas poucas pessoas querem isso. Poucas pessoas, de fato, querem passar pelo processo de mudanças. E também, lógico, teve muitas pessoas aqui que se sentiram enganadas, que foram para processos que simplesmente fazia a identificação do processo, da situação, mas não resolviam. Então é por isso que o nosso método é o quê? É você descobrir, é você destravar e depois decolar na vida. É você identificar, interromper e criar estados emocionais para você se relacionar melhor com você e com outras pessoas. O que eu fiz aqui do protocolo? Você quer fazer dinheiro, que a maioria das pessoas estão em busca de dinheiro. Você precisa ser um profissional de alto valor. Porque tudo que você planta, você vai colher. Mas antes, você precisa o quê? Saber se relacionar, porque o relacionamento com teus pais, ele reflete diretamente no teu profissional. Se eu venho aqui e eu tenho uma face, se a minha cara, se tudo que eu sou parecer com seu pai e tu odeia ele, o que vai acontecer? De cara, tu não vai gostar de mim. É o que a maioria acontece com muitas pessoas. Elas têm preconceitos. Por quê? Porque na cabeça dela, ela já criou um padrão de pessoas ruins. Aquela pessoa ali é ruim. Então, não quero estar. Então, ela fica se afastando de determinadas pessoas simplesmente porque ela criou um padrão lá na infância. E ela não precisa mais desse padrão. É tipo a crença que os nossos pais diziam: não fale com pessoas estranhas. E o que a gente está fazendo hoje aqui? Falando com pessoas estranhas. E aí você está deixando de falar com mais pessoas, fazer mais dinheiro, se dar bem na vida. Sair da estagnação profissional simplesmente por conta de uma crença que foi instalada lá na sua cabeça, lá no passado. Então tudo isso precisa ser identificado. Ao identificar, precisa também ser ressignificado. Entendeu? Mas isso é dentro de você. Para você curar outras pessoas, para você saber se relacionar com outras pessoas, você primeiramente precisa saber quem é você. Você precisa se curar. Porque qual é o teu relacionamento com o dinheiro? Qual é o teu relacionamento com o teu profissional? Qual é o teu relacionamento com as pessoas? É o relacionamento que você dá para você mesmo. Pessoas feridas, elas ferem. Pessoas curadas, elas curam. Pessoas que jogam todo o seu lixo emocional em você, elas não fazem isso porque elas querem. Elas fazem isso porque é só isso que ela pode dar. Ela não tem outra coisa para dar. Ela só dá o lixo dela. A gente só consegue dar o que a gente tem. Então, para a gente amar o próximo, a gente precisa primeiramente ter amor próprio. A gente precisa se amar primeiro. Se autoconhecer. A gente precisa se valorizar. Tem muitas pessoas no crítico, no vitimismo, achando que tudo é culpa dos outros, mas a responsabilidade de mudar a sua vida é sua. De criticar, da forma que você critica outras pessoas, você está se criticando. É na mesma medida. Sabe, tem gente aqui que não está crescendo simplesmente porque não entende nada sobre si. Ela só acha assim, as pessoas têm que me engolir. Aí não é bem assim, as pessoas não vão engolir o pior de você. Elas querem a tua melhor versão, tu tem a tua melhor versão. Mas essa melhor versão fica oscilando o tempo inteiro. Ou então ela fica pendendo para o negativo a maioria das vezes. A maioria das vezes você é uma pessoa ruim. Se as pessoas dizem isso sobre você, certamente elas não vão querer ficar com você. E aí vem aquela questão que a gente falou lá no início, da ambiência. Quais são os ambientes que você está? Os ambientes que estão te colocando no negativo, que quando você quer voar, ela diz o seguinte: para que você vai voar? Volte para cá. É aquela história, né? Quero te ver bem, mas não melhor que eu. Quero te ver bem, mas não melhor do que eu. Não melhor que eu, tem muito disso, né? Então, hoje, a minha missão nesse mundo é tirar essas pessoas desse lugar, dessa estagnação, dessa falta de visão, dessa cegueira emocional que muitas pessoas estão vivendo e estão deixando de crescer e que estão pagando por isso. E o pior,
que além delas, elas também fazem seus familiares pagarem. Quantas pessoas estão pagando porque você não se conhece? Eu vou te falar uma coisa. O meu mundo, ele mudou. O mundo ao meu redor, ele mudou depois que eu entendi sobre inteligência emocional. O meu mundo, ele mudou e as pessoas que estavam ao meu redor mudaram. Por quê? Ou elas ficam comigo ou elas saem. Porque eu descobri qual era o meu ambiente. O meu lugar de força. Qual é o teu lugar de força? Onde que as pessoas realmente desejam estar com você? Onde? Porque tem lugares, tem ambientes que você é forte, tem lugares, tem ambientes que as pessoas realmente gostam de você, pelo que você é, pelo que você impacta a vida delas. E é esse meu lugar, o meu ambiente é esse, falando sobre o novo código da inteligência emocional. Adriano, o que mais se dizer, né? Eu me recordo que há um tempo atrás você até nos convidou para participar de um dos teus encontros, né? Certo. Queres falar como funcionam esses encontros? Só que foi num dia da semana que a gente já tem um compromisso então, já pré-agendado. A gente tem alguns encontros lá. Na próxima quarta-feira, nós temos o Visionários 10X Business Network. Esse evento, ele é criado para empreendedores, profissionais liberais que querem tirar essa cegueira emocional e ter uma nova visão e se tornarem visionários. Onde vai acontecer esse encontro? Ele vai acontecer lá no nosso instituto, lá no Cobrasol, Rua Tiradentes 51. Vai acontecer ali. E também nós, dia 25, nós vamos dar uma formação de inteligência emocional, que vai começar das 9 horas e vai até as 21 horas. Para quem é isso? Profissionais liberais e empreendedores. Por quê? Muitas pessoas, elas querem falar em público, mas elas não sabem como fazer isso. Ou elas têm uma trava emocional, ou ela não tem uma estrutura. Então, o que é que a gente vai entregar nessa formação de inteligência emocional? A gente vai entregar uma estrutura para você fazer palestra, treinamentos, para você fazer mentoria, para você fazer workshop. E também a gente vai quebrar algumas travas que impedem pessoas de prosperar. De dizer, não, eu vou meter a cara, eu vou fazer os meus vídeos e vou crescer. A gente vai entregar ferramentas também. E ferramentas como essa, que vão destravar lá, sabe, o teu inconsciente lá da tua criancinha. Que talvez seja de abandono, rejeição, você se sentiu humilhado, são feridas emocionais que estão te impedindo de crescer. Então, vamos ter no dia 21, que é uma quarta-feira, o Business Network, que é para empreendedor, que quer realmente alavancar, que precisa de um grupo de pessoas, um ambiente certo para crescer. E no dia 25, que é um sábado, nós vamos ter o quê? Vamos ter essa formação de inteligência emocional. Então, para quem está aqui hoje nos ouvindo, a gente vai fazer uma condição especial. Olha só. Muito especial. É de R$2.000, tá? De R$2.000 a gente vai fazer essa... Posso falar valores? Pode, fica à vontade. Beleza, de R$2.000 para quem está nos escutando hoje. Com a apostila, uma estrutura um dia inteiro por R$397. E você pode parcelar isso ainda em 12 vezes. Mas só para quem está aqui, prestigiando o nosso podcast. Conta pra gente. Se você ouviu isso aqui em algum lugar e quer fazer essa formação só para quem escutou ou para quem está aqui com a gente, que é essa condição. Senão, você ia pagar nesse treinamento R$2.000. R$2.000 é o que a gente está vendendo aí no mercado. Tá? E ainda tá barato, porque tem outros lugares aí que estão cobrando 20, 30 mil. Eu mesmo, para fazer essa formação, gastei R$18.000. E sem falar o que? Em passagens, em hospedagem, etc. Beleza? E eu vou entregar mastigado esse protocolo que eu ensino, eu estou falando aqui, o protocolo, e também essa trava aqui que está aí te impedindo. Com certeza você vai conseguir tirar lá nesse treinamento, nessa formação. E também uma oportunidade de interagir. A oportunidade de fazer network. Quais são as oportunidades? Você fazer mais dinheiro.
Simples assim. Fazer mais dinheiro. Porque se você quer pegar essa formação e ensinar outras pessoas, você pode. Se você tem um conhecimento, tem uma história, você pode transformar esse conhecimento, essa história, em um treinamento, em uma palestra, em um workshop e fazer dinheiro com isso. Hoje a gente trabalha basicamente com isso, com mentoria, com formação, com formações, com workshop e com treinamentos. É o que a gente tem feito durante esses últimos 7 anos. É só isso. Então, eu quero fazer isso como renda extra. Você consegue. Eu quero fazer isso como renda principal. Você consegue também. Eu quero utilizar isso aqui para potencializar a minha advocacia, o meu consultório médico. Você é profissional liberal ou empresário, você consegue fazer, aumentar aplicável em todas as áreas. Aplicável em todas as áreas. Então, oportunidade gigantesca de você entender mais sobre você, de você ajudar outras pessoas se você quiser. Uma baita de uma oportunidade. Uma baita de uma oportunidade. Vir para um podcast desse assim e saber o que vai falar. Saber falar, com certeza. Né? Não ficar perdido. Ou ficar tremendo porque, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar. Ou até sabe o que vai falar, mas fica com medo. Adriana, a gente fala muito aqui a questão eu costumo dizer que o podcast é o rádio, só que na televisão, Perfeito. né? Então, assim, a gente sempre faz nas nossas chamadas, dá voz ao seu negócio, né? Dá voz ao seu negócio. O nosso barulho lá dos visionários é você ter visão para que a sua voz ela possa ecoar pelo mundo. Sabe o que acontece? Eu sempre gosto de dizer que usar uma frase do Martin Luther King que diz o seguinte: eu não tenho medo do barulho dos maus, mas sim do silêncio dos bons. E a frase que a gente utiliza lá é o seguinte: olha, a estagnação dos bons, você parar, você que tem algo bom para dar para a humanidade, se você não fala para o mundo, dá espaço para que os maus eles possam realmente elevar a sua voz. Quando você fala, eles diminuem. Agora, quando você cala, eles aumentam. Quantas pessoas estão fazendo mal aí com as suas falas? E você, com uma mensagem para o mundo, simplesmente está calado, estagnado. E isso acaba trazendo, não vou dizer num atendimento assim, mas uma tratativa tão humanizada, né? Perfeito. Porque eu digo, quando tu coloca, não é fácil, eu digo assim, tu colocar a cara a tapa, principalmente em era de rede social que a gente vive, acaba não sendo uma tarefa muito fácil, né? Não. Bem, tu trabalha com isso, tem a questão das críticas, né, da comparação, então eu acredito que acaba humanizando o teu trabalho, e a pessoa, se ela vê ali, o profissional, o mentor, né, tô olhando no olho dele, realmente aquela pessoa ali, é diferente a gente estava conversando até antes de começar o nosso episódio, a questão, o post tão bonitinho, né, uma coisa tão, mas é tudo tão automatizado, né? Mecânico. Tudo tão mecânico, é igual o advogado que só fala aquela linguagem... o juridiquês, né? Os termos jurídicos. A área previdenciária requer muito disso, sabe, Adriano? Perfeito. Dessa questão do tato. De tu falar, né? Não quer dizer que tu não vai usar um termo jurídico no momento oportuno, numa audiência, né? De uma sustentação oral. Mas eu digo assim, é para tu lidar com o público, com o teu cliente final. Eu acho que essa tua proposta aí é muito interessante, tá? Maravilha. Vou fazer de tudo para poder participar e aprender cada vez mais. Que bom. Isso porque eu já peguei um monte de dica aqui no começo, né? Aproveitei oportunidades. É isso aí. Mas a Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Não foi por acaso que eu vim aqui. Não foi. Eu aprendo contigo, aprendo com o Jader, aprendo com as pessoas que estão aqui nos assistindo, que vão mandar mensagem, com certeza, elogiando ou também falando mal. E também ensino, porque é como eu sempre digo, pessoas curadas, elas curam. Pessoas feridas, elas ferem. E eu tenho uma missão. A minha missão é tirar essa cegueira de muitas pessoas que têm uma voz dos bons. Ela tem algo para entregar para o mundo, mas ela está simplesmente travada, não consegue fazer isso. Aí os maus vão lá e fazem. Então, utilizando mais uma vez a frase do Martin Luther King, eu não tenho medo do barulho dos maus, mas sim do silêncio dos bons. Quando os bons
ele sai dessa estagnação e começa a entrar em ação, fazer acontecer, sabe o que acontece? Ele também leva cura para mais pessoas. Então tá na hora de você, que é bom, fazer parte, entrar para esse grupo de pessoas que também se comunicam bem, que falam o bem para outras pessoas, e que a gente possa falar com muito mais pessoas. Que a gente faça isso não somente por nossa família, mas também pelo mundo. E tudo isso precisa de estratégia. Eu posso te ajudar com isso. Legal. Adriano, já estamos aqui nos encaminhando para os finalmente. Gostaria de mais uma vez agradecer pela tua disponibilidade, dizer que o nosso estúdio, eu e Jada, estamos aqui à disposição, fique muito bem à vontade, tá? E deixo a palavra final contigo e parabéns pelo trabalho que tu tem desenvolvido. Eu sei porque eu acompanho algumas colegas que são tuas mentoradas e dá para ver a evolução delas. Então a palavra está contigo para deixar teus contatos, tuas redes sociais, fique muito bem à vontade. Perfeito. Eu quero agradecer mais uma vez o podcast Conta Pra Gente. Foi incrível estar aqui. Jade, Mari, muito obrigado pelo convite. Incrível mesmo a nossa tarde hoje aqui. Esse conteúdo foi riquíssimo, sem dúvida nenhuma. E quero também agradecer você que nos escutou hoje, que deu esse tempo de qualidade para você mesmo. Eu sempre digo que a gente tem que ser comprometido com a gente, né? Comprometido com a nossa evolução. E você tomou uma ótima decisão em estar escutando esse podcast. Então é o seguinte, para quem quer se aprofundar nisso, entender o que é inteligência emocional, ou melhor, o novo código da inteligência emocional é para você, então você pode me procurar onde? Na Rua Tiradentes 51, no Cobra Sol, em São José. Também pode mandar uma mensagem para mim no telefone 489-8843-5585 ou me procurar ali no meu Instagram, Adriano Leão Mentor. Adriano Leão Mentor, tudo junto. Mandar uma mensagem lá, ouvi o podcast, quero fazer a formação com um desconto que dá aí um desconto mais de 70% de desconto. E venha fazer essa formação. É só um dia, é bem rápido, tá? Muitas pessoas aí utilizam 3, 4 dias, um mês, mas não precisa. Tá? Por quê? Porque você vai pegar ali a formação e você vai ter, claro, que se aperfeiçoar. Isso aí é natural, é trabalhar como qualquer curso que você faz, tá? Mas você vai ter todos os conceitos para sair dali pronto para fazer algo pela humanidade. Eu tenho certeza disso. Então, como você faz? Me procura, que vai ser um prazer enorme te receber em qualquer plataforma, falar com você. Se você não quiser de fato comprar algum produto nosso, tá tudo bem também. Vai ser bom conversar com você. Mais uma vez, muito obrigado e tamo junto. Obrigada.